Olá pessoal, mais uma aula, refração de óptica geométrica, aula de número 4. Antes de mais nada, eu peço que você curta esse vídeo e ative as notificações para sempre ficar avisado sobre os novos vídeos, tá bom? Vamos lá, dando continuidade. Vamos primeiro relembrar o que a gente viu na aula anterior. A gente falou sobre os princípios da ótica, né? Da ótica geométrica. O primeiro de que a luz se propaga em linha reta. O segundo, o princípio da reversibilidade. O que é isso? Se a luz vai de A até B, ela pode voltar de B até A, né? Se eu tiver uma fonte de um lado e tiver uma fonte do outro, elas conseguem fazer o mesmo trajeto, só que em sentidos contrários, tudo bem? Para mais detalhes, você verifique o vídeo que eu vou deixar aqui marcado, certo? Terceiro princípio da independência da luz. Os raios de luz eles são independentes. Então, se eles se cruzarem, um raio de luz azul se cruzar com um raio de luz verde, ao final eu vou ter um raio de luz azul e ao final eu vou continuar tendo um raio de luz verde. E sobre as leis da reflexão, são duas. A primeira é de que os raios de luz incidente e refletido, além da linha normal, são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei da reflexão diz que para qualquer tipo de reflexão, o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Agora passando ao tema da aula de hoje, sobre refração, de que trata a refração? Né? É um fenômeno óptico em que ocorre mudança na velocidade da onda. Lembrando que quando eu falo onda aqui, a luz ela é uma onda eletromagnética. Quando essa luz ela cruza a interface. O que é a interface? É o limite entre dois meios, tá? O meio é o local onde a luz está se propagando, tá? Em dois meios distintos. Geralmente também há mudança na direção de propagação. Essa mudança, gente, esse desvio na direção de propagação da trajetória é o que provoca esse efeito aqui, ó. Nessa ilustração a gente tem a percepção, a gente tem a impressão de que o lápis ele está quebrado, mas na verdade ele não está. A luz é que está sofrendo um desvio aqui quando ela sai do ar, né? Quando ela está sendo refletida pelo lápis e ela sai da água para o ar. Então você tem essa ideia, essa percepção de que o lápis está partido. Da mesma forma que o banhista, né? A gente tem a impressão de que ele está meio que deslocado, mas isso é apenas uma percepção devido ao desvio que a luz está sofrendo aí da água para o ar, certo? Para exemplificar melhor a refração, a gente tem aqui dois meios, tá? Aqui o meio 1 e o meio 2. Aqui o raio incidente, ele está partindo desse ponto, certo? Numa situação normal em que o raio de luz ele está se propagando em um meio só, qual seria a trajetória dele? Uma trajetória reta. Mas essa trajetória reta não acontece porque nesse limite aqui que a gente chama de interface, certo? Nesse limite está ocorrendo a mudança dos meios. Então, quando ocorre essa mudança, nós temos o desvio da luz. Para poder medir esse desvio, a gente traça uma linha imaginária aqui, que daqui a pouco a gente vai falar do que ela se trata, né? Para a gente poder medir esse desvio, esse ângulo em relação a esse de baixo aqui, tá? Então aqui eu tenho um raio incidente e aqui no meio 2 eu vou ter o raio refratado, tá? Esse desvio ele vai ocorrer, gente, por quê? Porque nós temos meios que vão ter índices de refração diferentes. O que é um índice de refração? O índice de refração nada mais é do que o quociente, ou seja, a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Observa que aqui eu tenho duas grandezas de mesma unidade de medida. Portanto, o índice de refração é uma unidade adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, é um índice, tá? Então, quando eu pego C e divido por V, eu vou ter o índice de refração do meio. Essa diferença de índice de refração, no caso anterior aqui, do meio 1 para o meio 2, é o que está provocando esse desvio, tá bom? Então, só olhando essa figura, como é que eu sei que o meio 1 tem um índice de refração diferente do meio 2? Eu sei por causa desse desvio. Se não tivesse desvio,
qual era a minha conclusão? O índice de refração, ele seria igual, tá bom? Para os dois meios. Aqui eu tenho uma ilustração, né? Verificando isso, ó, eu tenho um bastão de vidro sobre um recipiente com água, eu observo esse desvio, né? Como no caso anterior. E aqui neste caso, eu tenho um produto que é a glicerina, tá? E esse bastão aqui, ele parece estar... Aliás, parece não, ele está invisível, né? Nós não estamos conseguindo perceber. Isso acontece devido a quê? Devido ao índice de refração do bastão e da glicerina, que são idênticos, tá? Então, não ocorrendo esse desvio, o bastão ele fica imperceptível nessa situação aqui, tá bom? Leis da refração. Nós temos duas. A primeira, de que o raio incidente 1, tá aqui o raio incidente, tá? O raio refratado, o que é o raio refratado? É o raio que foi desviado. E a normal, o que é a normal? É essa linha de referência tracejada. A superfície de separação S pertence ao mesmo plano. Então, esse raio incidente, o raio refratado e a linha normal, eles pertencem ao mesmo plano. A gente pode chamar isso aqui também como eles são coplanares, tá bom? Então, mesmo plano e coplanares é a mesma definição. A segunda lei da refração, também conhecida como lei de Snell-Descartes, ou simplesmente lei de Snell, fala que quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, o raio luminoso se aproxima da normal, da linha normal, que é essa linha no caso aqui vertical, tá? Então o que está acontecendo aqui? Eu tenho esse ângulo é um ângulo de incidência, e aqui eu tenho um ângulo de refração. Observa que sempre eu pego a linha normal como minha referência, tá? Então, qual é o ângulo que é maior aqui? É o ângulo de incidência. O ângulo de refração do raio refratado é menor. Então, qual é a conclusão? Que o índice de refração N2 é maior do que o índice de refração N1, tá bom? Dando continuidade, uma aplicação, gente, da refração, um instrumento bastante utilizado é o refratômetro. O refratômetro ele é utilizado em diversos locais. Ele utiliza a ideia de ângulo crítico ou ângulo limite da reflexão total. Ele é um instrumento óptico, certo? Bastante utilizado em diversas áreas, principalmente para poder identificar a concentração de açúcar em alguns alimentos, como frutas, mel, certo? Doces, geleia. Como é que isso funciona? Ele vai medir o desvio que ocorre aqui. Você coloca aqui no interior, você coloca uma porção do que você quer medir. Aí você vai ter esse desvio acontecendo, e esse desvio acontece devido a quê? Ao índice de refração. E o índice de refração, ele é afetado pelo quê? Pela composição. Então, quanto mais açúcar eu tiver num determinado material, o índice de refração tende a quê? Tende a aumentar, o material fica mais denso, tá? O refratômetro, ele também é utilizado para verificar a salinidade da água do mar, tá? Em estudos oceanográficos, tá bom? Então, nós temos diversas aplicações para o refratômetro. Então, o pessoal da apicultura utiliza, o pessoal da alimentos utiliza, o pessoal da oceanografia também utiliza, o pessoal da física e das diversas engenharias, tá bom? Então, nós temos aí uma aplicação bastante ampla. Lembrando que isso aqui é só um modelo, tá? Existem diversos outros aí no mercado que você pode pesquisar. A lei de Snell, voltando à lei de Snell, né, que foi a segunda que a gente citou, ela pode ser expressa ela pode ser colocada matematicamente dessa maneira. N1, que é o índice de refração, onde o raio está partindo, o raio incidente, tá? Vezes o seno do ângulo de incidência, que eu estou chamando aqui de θ1, mas aqui na figura está representado pela letra I, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes seno de θ2. Então, essa relação aqui, que vai me dar a relação entre índice de refração de um meio, índice de refração do segundo meio e os ângulos de incidência e o ângulo refratado, é a nossa chamada lei de Snell, que a gente depois vai resolver uma questão sobre esse assunto, tá bom? Agora vamos aqui a uma questão mais conceitual. Exemplo 1, questão simples, tá bom?
Um raio de luz monocromática atravessa três meios homogêneos e transparentes A, B e C. Então, meio A, meio B e o meio C, conforme indica a figura. Item A, qual dos meios é o mais refringente? E o item B, em qual dos meios é maior a velocidade de propagação da luz? Bem, gente, para responder essa questão, a gente tem que lembrar da lei de Snell, tá? O que é que diz a lei de Snell? A lei de Snell, ela vai dizer que quando o meio ele é mais refringente, o raio de luz ele vai se aproximar da linha normal, o ângulo diminui. Quando o meio é menos refringente, o ângulo ele aumenta, tá? Ele vai ser maior. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo de incidência aqui no meio A é 45 graus. E o ângulo de refração aqui do raio refratado no meio B é 30. Então, daqui para cá houve uma diminuição do ângulo. Então, o raio ele se aproximou da linha normal. Se o raio se aproximou, então significa que o meio B ele é mais refringente. O que significa ser mais refringente? Tem um maior índice de refração do que o meio A, tá bom? Então, o meio B ele tem um índice de refração maior. Quando eu vou para o meio C, o que acontece com o raio refratado? Ele se afasta da linha normal, que é essa linha aqui, ó, que aqui no caso eu estou chamando de N2. O ângulo que aqui, ó, era 30, aqui também vai ser 30, né? Lembra da matemática, da geometria, alternos internos? Então aqui eu tenho 30 também, né? Então se eu tenho 30 aqui e aqui eu tenho 60, o ângulo aumentou. Se o ângulo aumentou, é porque o meio C ele é menos refringente. Então dos três meios, o B é o mais refringente, o A é um meio de refringência intermediária e o meio C é o menos refringente, tá bom? Então, qual dos meios é o mais refringente? Então, respondendo ao item B, o meio B vai ser o mais refringente. Repetindo, por quê? Porque o ângulo aqui está mais próximo da linha normal. Tudo bem? E o item B, em qual dos meios é maior a velocidade de propagação da luz? Bem, gente, aqui a gente está falando de refringência e ele quer que a gente relacione com a velocidade de propagação. Se a gente voltar lá naquele outro slide, na definição de índice de refração, N igual a C sobre V, qual a relação entre o índice de refração e o V? Que relação nós temos aqui? N e V são diretamente ou inversamente proporcionais? São inversamente proporcionais. Então, quanto menor N, maior vai ser a velocidade. Certo? E quanto maior for o N, menor vai ser a velocidade. Então, são inversamente proporcionais. Então, se eu quero saber onde maior vai ser a velocidade, eu tenho que descobrir onde vai ser menor o índice de refração. Aí eu vou lá para a minha questão, né, para a figura que ela traz. Eu vou atrás do meio menos refringente. Qual meio menos refringente? É aquele em que a luz se afasta da linha normal, que no caso aqui é o meio C. Então, se o meio C é menos refringente, ou seja, o N, que é o índice de refração, é menor, então é porque o V aqui vai ser o quê? A velocidade aqui vai ser maior, tá? Então, a velocidade aqui vai ser maior. Aqui a velocidade vai ser intermediária e aqui a velocidade no meio B vai ser aqui vai ter o menor valor, certo? Então, de acordo com as nossas explicações, aqui está a solução do nosso exemplo 1, tá bom? O item A, o meio B e o raio de luz está mais próximo da linha normal, sendo, portanto, o meio mais refringente. E a resposta do item B, o meio C é o menos refringente, pois nele o raio de luz está mais afastado da normal. No meio menos refringente, a velocidade de propagação da luz é maior, tá bom? Próximo exemplo, questão do Enem 2012. Essa questão eu respondi separadamente em mais detalhes em um outro vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui a sugestão para você poder verificar melhor. Mas vamos lá. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe
em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz... Bem, aqui estão os itens, né? Antes da gente ir à resposta, eu coloquei uma figura aqui para poder ilustrar a situação, tá? Essa figura ela não pertence à questão. Eu peguei aqui de um site para a gente poder verificar o que está acontecendo. No lago, o peixe ele vai ter uma posição, a posição que de fato ele está ocupando no lago, certo? Só que o que acontece? Aqui eu vou ter uma posição aparente. Por que eu vou ter essa posição aparente? Porque o pescador, sabendo que a luz ela se propaga em linha reta, a percepção dele, ele está vendo o peixe bem aqui, ó. Ele vê o peixe aqui, mas na verdade o peixe está mais embaixo. Por que existe essa diferença? Porque da água para o ar, eu vou ter uma mudança de meio, eu vou ter uma mudança de índice de refração. Para ilustrar essa alteração, eu coloquei aqui o mesmo esquema da figura anterior, né? Nós temos aqui a linha normal, aqui nós temos o ângulo de incidência, tá bom? E aqui o ângulo refratado. Na verdade, gente, de acordo com essa questão, isso aqui está ao contrário, viu? Na verdade, eu estou considerando que a luz está partindo do peixe, tá bom? Então, isso aqui, ó, na verdade, está trocado. Então, considerando a luz partindo desse ponto, então aqui eu tenho a luz incidente, né? Ela está saindo aqui do peixe. Aqui na interface, no limite, ela está sofrendo desvio. Então, portanto, esse ângulo aqui é o ângulo de refração, tá? É o ângulo do raio refratado, tudo bem? Então, a luz ela não está fazendo isso aqui não, é o contrário, é sentido contrário. Ela parte do peixe na direção do pescador, tá bom? Então, só deixando essa observação. Então, o que está acontecendo aqui? O peixe está nessa posição, só que a luz ela sofre esse desvio na interface aqui, no limite entre os meios, e ela passa a se propagar nessa direção. Porque se não fosse isso, qual seria a direção normal de propagação? Seria essa aqui, ó. Ela é nessa direção aqui, tudo bem? Então, você tem esse desvio acontecendo. Se esse desvio acontece, e sabendo que a luz se propaga em linha reta, qual é a percepção do pescador? É de que o peixe está aqui, né? Só que ele sabe desse desvio. O que ele faz? Ele vai jogar a lança mais embaixo, na posição real do peixe, tá bom? Então, voltando aqui aos itens da questão, o que melhor vai corresponder à situação vai ser o item E, que diz que ele deve proceder, ele quem? O pescador, né? O indígena. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz, item E, refletidos pelo peixe, né? Os raios partem do peixe, eles vão desviar a sua trajetória quando passam da água para o ar. Esse fenômeno, de acordo com o tema da nossa aula, é o que a gente chama de refração, ok? Se você quiser ver essa questão em mais detalhes, procura aqui na playlist de questões sobre o Enem, que essa questão ela está respondida separadamente, ok? Então, até a próxima aula. Forte abraço!